Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Boa noite também, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Esse daqui é um projeto piloto, como vocês viram lá no de filosofia. São tentativas da gente retomar um pouco as nossas aulas, né, mais comuns, assim. Apesar de ser não tão interativa, né, de primeiro momento, mas a gente vai ter oportunidades, né? A gente vai... Vou colocar algumas propostas para vocês, para ver o que vocês preferem, o que vocês me dizem sobre essa presença em relação ao dia a dia virtual, né? E essas aulas vão colocar assim, né, a distâncias fisicamente, mas a gente está próximo, tá? Peço também que a gente tenha uma proximidade, principalmente em relação no Google Sala de Aulas, né, que é o Classroom. Então sempre participem, né, coloquem lá, postem as dúvidas de vocês, é muito importante. Ele vai ficar um pouquinho mais organizado daqui a alguns dias, mas vocês podem colocar lá que todos os professores, todos nós estamos vendo as dúvidas de vocês, né? Até vendo que a professora de Sociologia, agora no Centro de Mídia, está passando, é sempre importante vocês pegarem papel, pegarem caneta, dar uma espreguiçada, sair da cama, tentar ir para algum outro lugar, porque para estudar não é só leitura, né? A gente precisa escrever, rascunhar, se questionar, perguntar, pesquisar mais. Isso sim faz parte de um processo de estudo, tá? E até falando sobre isso hoje, eu estou trazendo para vocês aqui um questionamento de algumas coisas que a gente já viu, apesar das poucas aulas, né? Que vai falar sobre os conceitos da sociologia. Então, vamos lá, vamos alterar aqui. Aí, beleza. O que é sociologia, né? Vocês estão entrando agora no primeiro ano, então a gente se coloca muito a questionar esse tipo de conteúdo novo, né? Filosofia, sociologia, química, física, né? Apesar de a gente não ter visto necessariamente com esses nomes, a gente conhece, a gente sabe um pouco do que se trata, mas a gente precisa ir um pouco mais com profundidade, tá? Muito necessário esse tipo de atitude, né? Então vamos lá. O que é a sociedade? Antes da gente começar a definir sociologia, a gente precisa definir o que é sociedade, tá? Então eu coloquei aí 4 fotos, né? E aí eu vou pedir para vocês rapidinho, gente. Definam para mim quais são essas definições aqui, né? Coloquem para mim quais são as definições de cada foto. Qual que é das que representa mais uma cidade? E uma rede virtual? E uma família? E os amigos? Já pararam para pensar? Beleza. Olha, normalmente a gente pode associar, obviamente, né, redes virtuais, amigos, uma família e a cidade de uma maneira um pouco mais direta, né? É muito visual, né? A gente está acostumado a colocar determinadas condições que representem esses núcleos, né? Essas partes de uma sociedade. Mas vocês já perceberam que talvez a gente possa estar taxando um determinado grupo e definindo o que nós pensamos para eles? Será que as redes sociais virtuais são só essas que estão aí, YouTube, Facebook? Será que uma virtualidade, uma coisa que vai além da realidade, ela não possa estar inserida também dentro dos relacionamentos? Por que esse pessoal que aqui a gente define como amigo também não pode ser família, né? Então a gente tem alguns estigmas e a gente sempre se utiliza do negócio chamado senso comum, né? Para julgar, para analisar. E isso vai ser importante mais na próxima aula. Mas vamos voltar aqui para definir sociedade. Se todos esses grupos aqui que nós colocamos, nós consideramos como sociedade, a gente precisa entender, então, que talvez a sociedade vá além do individual, né? Ela se relacione principalmente com o coletivo, né? Então, se você pensou nisso, chegou nessas conclusões, certo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, cidade, rede virtual, amigos e uma família. Não é difícil da gente chegar nessas respostas, só que é preciso refletir para cada elemento que compõe essa sociedade, né? Faz parte dessa sociedade. Por isso que a gente diz no dicionário, né, se a gente for procurar, sociedade é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário e colaboração mútua. Ou seja, né, são pessoas que se juntam
para colaborarem, né? A gente se junta para sobreviver ou se a gente se junta para satisfazer em relação às necessidades que a gente tem, por aí vai, né? E a sociologia vê normalmente a sociedade como um grupo humano que habita em certos períodos de tempo e espaço, seguindo o padrão comum, coletividade, né? Cada sociedade ela é fruto do seu tempo. Então, a sociologia traz uma visão um pouco mais ampla, né? Relacionando aquele grupo, aquela coletividade com o tempo que passa, tá? Um jeito fácil da gente entender sociedade também é entender as partes que compõem essa sociedade, né? Então, a gente tem aqui o indivíduo, né? E aí o conjunto de indivíduos, né? A primeiro momento, que é o que a gente vai chamar depois de primeiro grupo de socialização, é a família. Depois da família, a gente tem o grupo local e depois a gente tem a união desses grupos, né? Então a gente pode estar falando de você, a sua família, as pessoas que moram no seu bairro, as pessoas que moram na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Isso é o que a gente chama de sociedade, tá? Então a sociedade ela compõe todos esses elementos que estão aí circulados, né? E eles fazem parte desse conjunto. Então um indivíduo ele pode estar inserido na sociedade de várias maneiras, né? Seja do olhar familiar, do olhar enquanto a pessoa que mora em determinado bairro, que mora em determinada casa, né? Não é necessariamente no núcleo da família, pode ser pessoas que são amigadas, você pode morar com seus amigos, também é considerado uma parte de sociedade, tá? Então vamos lá. E aí a gente tem essa preocupação com esse estudo da sociedade, voltando aí um tempinho atrás, vamos lá, século XVII, século XVIII, daí 1699, entre 1700 e 1800, né? Que é o começo do que a gente chama de primeira grande revolução industrial. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando de trabalhar com os artesanatos em casa e estavam começando a seguir a ideia de uma produção em massa, né? Então os burgueses, né, que era aquela galera que tinha mais dinheiro, eles desenvolviam maquinários que produziam o sapato que aquele senhor lá do fundo, que era artesão, demorava uma semana para fazer, ele fazia em uma hora, né? Só que, consequentemente, a instalação dessas fábricas ela muda muito a rotina das pessoas, porque imagina, você tem um sapato que é muito mais barato, que fica rápido há mais tempo, então você deixa de consumir aquele produto artesão e vai consumir o produto que é mais barato, né? Porque a gente está falando de lugares que tem uma grande rede de consumo de uma determinada situação econômica como a nossa, né? A gente raramente produz alguma coisa industrialmente, nós sempre produzimos de maneira artesanal. E essa estrutura dessas pessoas indo para as fábricas, ela muda a estrutura da sociedade. Então, eu até peguei a foto aí de algumas crianças que estavam trabalhando na indústria, né? O que hoje parece até um pouco absurdo, mas nas épocas eram muito comuns, principalmente porque muitas delas recebiam pela metade dos adultos e também eram menores, então elas podiam entrar no meio das máquinas, né, ajudar a consertar e etc, né? Então vocês percebem como que essa sociedade começa a modificar, porque antes essas crianças que ficavam ociosas, nem todas tinham esse contato com a escola, agora estavam indo para a indústria. As mulheres que antes cuidavam da casa também estavam começando a seguir para a indústria. Os homens, então, nem se fala, né? Todos eles eram necessários na indústria. Lembra de um exemplo que eu dei na sala de aula que fala sobre a questão da Inglaterra, né? Que sábado era um dia para Deus, domingo dia para a família, na segunda era o dia para os amigos. Então o pessoal trabalhava sempre de terça a sexta. E aí o que acontece? A gente não tem mais isso, né? A gente trabalha basicamente de segunda a sexta, às vezes de segunda a segunda, né? A produção industrial ela não para, ela sempre produz. O que começa a modificar o jeito que a cidade vive, né? O jeito que a sociedade coloca os seus costumes, né? Antigamente, as coisas paravam às 6 horas da tarde, começava às 8 horas da manhã, parava às 6 horas da tarde. Por quê? Porque era o horário que o sol estava presente, né? O horário comercial ainda é entendido como isso. Hoje, o horário comercial geral, ele vai até um pouquinho a mais, né? Porque a gente tem, com a invenção da lâmpada elétrica, a gente tem mais períodos de luz.
a gente pode trabalhar mais, né? E aí começa a mudar essa questão da sociedade, né? Todos esses hábitos, todos esses costumes, e aí entra a questão dos estudiosos que começam a analisar aquilo de primeiro momento para refletir sobre o que estava acontecendo e depois até para criticar, para sugerir mudanças e por aí vai, às vezes para fazer as pessoas até trabalharem mais, né? E é exatamente nessa época que surge a sociologia, né? Então, se for ver, ela tem um período aí, um pouquinho mais novo, e um dos grandes estudiosos que trazem, né, essa questão mais impactante dela é o Emile Durkheim. Ele foi o que a gente chama de primeiro sociólogo. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que procurou sistematizar a sociedade para estudar ela, né? E quebrando por várias partes, entendendo os processos, entendendo quais as partições de cada uma, né? E tentando trazer para ciências essa visão sistemática, como se fosse uma peça, como se fosse uma engrenagem, né, de certo modo. Mas exatamente para estudar, analisar e até mesmo apresentar melhorias, né? Aí tem um mapa mental aí do Durkheim, dá para a gente procurar na internet, é só para trabalhar com a imagem nesse primeiro momento, tá? Então a gente tem aí agora sim a definição lá da sociologia. No segundo site da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, a gente pode entender sociologia como parte das ciências humanas e ou sociais, tá? Que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Associações, grupos e instituições que são feitas de indivíduo têm exatamente o nome de sociedade. Voltando lá no começo, como a gente falou, né? Então a gente define a sociedade como essa questão dos grupos para quê? Para entender que a sociologia ela busca entender e sistematizar todo o grupo coletivo, né? Tudo que é coletivo ela tenta analisar, né? A gente vai estudar na sociologia desde a pessoa que trabalha na fábrica, que está dentro lá do bairro de Brodowski, até a pessoa que faz cosplay lá na CCXP ou na Anime Experience, ou que faz qualquer outro vídeo, um youtuber, por exemplo, que está inserido dentro de uma sociedade e age de acordo com o pensamento coletivo. Então a gente tem uma transformação de papéis, tem uma questão de análise, tem uma questão de estruturação possível, né? Tudo isso graças à análise da sociologia. E aí, assim, ela ainda se preocupa em compreender as diferentes sociedades e culturas como um dos objetivos, né? Então a gente tem uma participação muito forte aqui. Outra coisa também que eu quero colocar é, enquanto o indivíduo na singularidade, a gente pode colocar que é estudado pela psicologia, né? A questão da filosofia também, né? Que pode olhar tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. A gente tem uma base teórico-metodológica, ou seja, né? Ela é aplicada em determinada estrutura para estudar esses fenômenos sociais. Por exemplo, por que a gente casa? Casar é um fenômeno social, né? Então a gente tem que fazer um evento para se juntar, existe um matrimônio, existem as pessoas que casam umas com as outras. Antigamente as pessoas que se separavam eram mal vistas pela sociedade porque sai dessa ideia de estrutura social, né? Então a sociologia ela traz um olhar metodológico, teórico e crítico sobre isso tudo, né? Ou seja, a sociologia se preocupa em estudar e sistematizar, oferecer ideias para melhorar a sociedade. Só que, óbvio, cada corrente de pensamento vai trazer uma visão sobre o que é melhor e o que é pior. Tá? E ela não é simplesmente olhar para a sociedade, né? Porque às vezes a gente fala que sociologia é olhar para a sociedade. Não, gente, vai um pouquinho além. Ela tem um caráter científico, ela é uma ciência. Ela possui um método, ela tem comprovações, ela elimina variáveis, ela cria hipóteses, ela cria síntese, ela tem como ser, de certo modo, medida, né? E a gente vai ver isso no decorrer das aulas e vocês podem perceber por toda essa estrutura, essa preocupação das definições, né? E para a gente refletir, o quanto que a gente pode saber, através da sociologia, sobre a nossa sociedade? Ó, o Obama aí, ó, aqui, ó. O Obama aqui, ó, não sabe, né? Muito menos o Trump. E aí, quanto que a gente pode saber sobre a nossa sociedade através da sociologia? Calma, isso aí vai ser para a próxima aula.
mas é só para a gente começar a refletir e tirar a sociologia um pouquinho do papel, né? Que ela não seja simplesmente alguma coisa teórica, ela vá um pouco além da construção, tá? Então vamos lá, ó. Para as atividades, deixei aqui 3 perguntinhas, né? Definição de sociologia, principal objeto de estudo e seu objetivo. E é ciência? Acabei de falar, tem instrumento para tal? Justifique. Então, eu ofereço para vocês o material para vocês estudarem. Vocês têm livro de sociologia, tem muita coisa no caderno que eu acabei colocando também. Apesar da gente ter feito muita dinâmica, dá para vocês entenderem como um estudo bacana da gente começar. E assim, gente, a gente vai falar disso também na próxima aula, mas a gente espera um pouco da metodologia ativa, ou seja, que o aluno corra atrás. Então, você precisa ter mais ação do que normalmente a gente utilizaria na presencial, tá? O que é ideal também, na verdade, em qualquer tipo de pensamento e pedagogia, de educação, né? Em qualquer escola. Mas busque você também pesquisar um pouco mais, ir atrás do conteúdo, isso é extremamente necessário, tá bom? Outra dica também que eu dou vocês podem usar os livros didáticos, os materiais, né, os sites de internet. Eu estou enviando para vocês também em anexo na atividade um livro didático muito bacana. Ele é bem limpo assim, né, de acesso de informações, ele é mais direto, mas muito bacana. Dá para a gente utilizar também para responder bastante coisa, tá? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar lá pelo Google Classroom, ou senão você pode mandar para esse e-mail aí, que é meu e-mail profissional, tá? Então, galera, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, envia por esses canais. A gente está desenvolvendo um grupo de WhatsApp logo para assuntos de escola, como ser um meio de avisar, tá? A gente ainda está estruturando isso, mas de momento são esses os avisos que eu tenho para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato e bons estudos. Beleza, pessoal? Valeu, até semana que vem.